talvez esse seja o grande desafio da liderança desse novo tempo. É uma liderança que consegue lidar com essas divergências. Com os dois níveis, Com os né? dois níveis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a 2023 aqui no Organizações Infinitas, no nosso podcast. E eu continuo, em 2023, continuo acompanhado do Piero Franceschi. E aí? E do Cristiano Cruel. Mais um ano aí, moço. No podcast infinito que não acaba nunca, mas tenta se reinventar. Vamos ver se esse ano a gente vai melhorar em relação ao ano passado. A gente espera que sim. Como você sabe, nasceu deste livro aqui, o podcast, o livro Organizações Infinitas. E olha só, no link aqui já tem, aqui na descrição já tem o link para o nosso workshop Organizações Infinitas, o primeiro de 2023. Fizemos no ano passado, foi super legal, muita gente participou, NPS altíssimo, já começa o ano se inscrevendo e a gente vai juntos desbravar 2023, espero que você nos acompanhe aí ao longo do ano, por isso se inscreva no canal, clique no sininho, ative as notificações para você não perder nenhum episódio do nosso podcast, senhores. É isso aí. Começando mais um ano. Bora com tudo. Falamos no último episódio de 2022 sobre a retrospectiva daquele ano e muita coisa ali que mudou, vai mudar, que a gente acha que vai acontecer. Mas uma coisa é fato. O líder, a pessoa, o indivíduo, o executivo, o dono de uma empresa, ele vai ter que ser diferente. Ele não pode mais agir ou liderar uma companhia ou fazer um movimento que impulsione as coisas agindo como ele agia no passado. A gente vai ter que se reinventar e esse líder vai ter que ter novas habilidades, né, Piero? É isso aí. Acho que um pouco do que o Cruel falou no último episódio, quem não assistiu, fica o link aí para vocês assistirem. A gente falou muito de transformação digital e coisas que parecem que é comprar um pedaço de tecnologia, uma plataforma e tal. Mas na prática, a grande transformação está na capacidade do líder de articular, né, essas agendas de transformação. Então, eu acho que a pressão sobre o líder sempre foi algo importante, mas a pressão sobre ele no sentido amplo tá maior, né? Assim, as grandes decisões daqui para frente não vão sair de algoritmos, vão sair de uma capacidade humana de criativamente olhar os cenários, né? Ser seletivo, e acho que é um pouco isso que a gente pode falar. Assim, acho que tem, na minha visão, tem algumas competências-chave aí para a gente explorar para um papel do líder aí em 2023. Definitivamente. Eu acho que sempre a gente começa o ano imaginando, o que vai pegar esse ano? Qual vai ser a grande sacada do ano? A gente fica... E eventualmente nós vamos tentar fazer isso e nos ajudar todos a identificar, antecipar isso. Mas eu acho que essencialmente o que ficou marcado, o que marca o início desse ano para mim é reconhecer que os últimos 3 anos foram os mais malucos, imprevisíveis e assim, radicalmente... ambíguos, total. De toda a história de gestão de qualquer de qualquer organização, em qualquer lugar do mundo. Gente que se deu bem por causa de mudanças, gente que teve que lidar com tempos dramáticos nos últimos anos, empresas incríveis que surgiram nos últimos 3 anos e dentro dos 3 anos deixaram de ser incríveis também, né? Então, assim, aconteceu de tudo que você quiser, mostrou nesses últimos 3 anos. Talvez foi uma prova cabal que o pensamento de Organizações Infinitas, ele é coerente. E que no centro disso está um novo comportamento de liderança. Quando a gente olha para esse líder que a gente imagina que tem que ser o líder do futuro ou o líder do agora, né? Não adianta falar do líder do futuro porque as transformações têm que acontecer agora. Sim. Quais são as habilidades que você acha que esse líder precisa ter, Piero? Quando a gente olha, né, esse contexto que o Cruel deu. Mundo complexo, maluco, os últimos 3 anos mudaram tudo, o que parecia ser incrível acabou, e coisa que não fazia sentido nenhum, parece que agora vai ser a realidade. Quais são os comportamentos que você acha que o líder tem que ter nesse mundo? Legal. Eu listei aqui 4. Assim, acho que a gente pode cobrir aqui os 4, que acho que são as 4 competências ou comportamentos aí que são observáveis de um líder, de uma liderança infinita, aí, como a gente diz. A primeira aqui é a questão de audácia, né? Eu acho que uma liderança hoje que está assim, à frente de uma empresa pequena, média ou grande, ela tem que ter um pensamento que a gente chama de pensamento exponencial, mas aquele pensamento que audaciosamente está questionando as coisas, está buscando novas fronteiras, né? Acho que tem um pouco de curiosidade intelectual junto com uma questão de provocação, de criar novas fronteiras, né? De estar o tempo todo renegociando o passado, né? Construindo o futuro a partir daí. Então a questão da audácia é muito importante. A gente foi, eu não sei a visão de vocês, mas a gente foi montado por um estilo de liderança, aquele líder executor que tinha muita eficiência operacional de fazer melhor o que sempre foi feito. Mas claramente, assim, o líder hoje é alguém que tem que estar lá na frente
pensando de forma audaciosa, né? Criando visões inspiradoras. Não sei a visão de vocês sobre isso. Não, a audácia eu acho que é um metacomportamento, um traço, eu acho extremamente relevante, eu acho que é pertinente ao que a gente vai... As nossas empresas terão que enfrentar em 2023, que ninguém sabe ainda. Mas eu acho que essa ideia que o livro marca, inclusive, estratégias visionárias. É isso aí. Né? Sabe o que isso, a audácia traz para mim? Sabe aquele líder que você quer estar perto? Sabe aquela figura que você quer estar próximo? Sim. Isso para mim é uma conotação de liderança. E essa audácia faz parte dessa liderança. Então, o líder que só enxuga gelo e continua fazendo a mesma coisa, ele tende a agregar pouco, ele tenta desafiar pouco os outros. Se ele não tem esse comportamento, é muito difícil que ele traga pessoas com esse comportamento e desenvolva esse traço nos outros. Porque não é só ele ter essa audácia, né? É que ele, buscando ser isso, ele tende a motivar os outros. Eu acho muito legal, eu sempre gosto de olhar o significado das palavras, né? E a audácia tá aqui, ó. Qualidade de quem se caracteriza pela inovação, pelo arrojo, pela oposição ao que já está estabelecido ou aceito. E eu acho que cada vez mais as pessoas, os líderes, eles vão ter que criar coisas para mudar o que já tem por aí, porque ou você muda ou alguém faz isso por você. O mercado ele vai ser sempre assim, né? Perfeito. Ele sempre muda. É que nem entender inércia e anti-inércia. Inércia todo mundo sabe, manter o objeto, o corpo no estado atual. Agora, se tu procura no dicionário aí o que é anti-inércia, e encontra uma palavra lá, escreve aqui no chat, você vai ver. Você vai ver que a gente tende a gostar muito mais de anti-inércia do que inércia. Então, a audácia para mim é anti-inércia. Isso é muito poderoso para lidar, inclusive, com incertezas. E tem a ver, acho que a força motriz, a audácia é a força motriz por trás do próximo ponto, né? Que eu já vou contar, mas assim, tem um lance de propósito, que muito quente hoje, né? O propósito ele sempre tem uma audácia nele de criar um grande impacto, de ter um porquê realmente que é massivo, que é transformador, e está conectado muito com a questão de atrair novos talentos, atrair novas gerações. Todo mundo quer ter menos um emprego e quer ter mais um propósito. Por que eu faço isso? Qual a função do que eu faço? Então, o que eu já li por aí, assim, o CEO de uma empresa, o dono de uma empresa, ele tem que ser o Chief Meaning Officer, né? O chefe do significado. Né? Mais do que só da execução. Tem que dar um significado para aquilo, criar uma camada de audácia, falar, cara, vale a pena trabalhar por causa disso, porque isso aqui é audacioso. Então, eu acho que o ponto da audácia é importante, ele foi talvez menosprezado por um mundo mais linear, mas a hora que você tem no mundo da exponencialidade, a força motriz por trás de adaptar a empresa, né, ao longo da sua jornada é a audácia. E aí conecta com o segundo ponto, né? Se eu tenho essa força, essa questão de audácia, que é uma questão de criar significado, empurrar para uma coisa grande, o segundo comportamento claro é a adaptabilidade, né? Porque não adianta só ter vontade, ter visão, ter significado, ter propósito, se eu não for hábil em construir ciclos de adaptabilidade efetiva, né? De poder mudar e coordenar essa orquestração entre o velho que paga a conta, o novo que pode ser o futuro. Então, a adaptabilidade como um comportamento, como uma competência-chave do líder, é cada vez mais importante, né? E acho que é o que a gente vê a diferença das empresas que estão indo bem, assim, prolongando o seu infinito aí, né? E eu acho que quando os contextos trazem mais possibilidades, e vai acontecer um monte de coisa em 2023, que não temos nem ideia agora, certo? Então, quem não desenha uma organização mais adaptável, ou mais ambidestra, ou mais... e muito ágil... Porque não adianta eu ser ambidestro e dizer, vou levar 3 anos para mudar o... isso. Então, eu até posso ser adaptável, mas eu tenho que ter, possivelmente, ser enxuto e rápido e veloz, porque as mudanças que vêm, elas tendem a exigir velocidade. Não vai ser trend para daqui 20 anos, daí dá para a gente botar no orçamento de 2024. Vai ter que fazer. Talvez esse seja o grande desafio da liderança desse novo tempo. É uma liderança que consegue lidar com essas divergências. Com os dois níveis, né? Com os dois níveis, E a gente terminou o último episódio do ano passado falando sobre essa coisa da adaptação, né? Piero ainda citou lá, eu lembro de uma nova espécie de empresa, porque as empresas elas vão se adaptando, mas essa coisa da adaptabilidade ela também exige um esforço de saber se está indo na direção correta, né? Total. Porque as espécies, quando elas evoluem, elas escolhem caminhos diferentes, mas normalmente uma só prospera porque ela escolheu um caminho mais adequado, ou caminho mais rápido, ou ela foi melhor no processo de transformação ou de aceitação da mudança, porque a adaptação também exige um processo de aceitação, né?
de deixar para trás um pouco do que se fazia, para aceitar que o próximo jeito, o próximo ciclo é um pouco diferente. Então, acho que essa adaptabilidade, sem dúvida nenhuma, é uma das características dos líderes do futuro. E a adaptabilidade, ela casa com uma cultura que a gente fala muito, que é a cultura da experimentação, né? Assim, eu estou o tempo todo experimentando novas hipóteses de um jeito rápido, barato, simples, ágil, para poder criar os novos ciclos. Então, é uma cultura de adaptabilidade, é menos uma cultura por projetos, né? Que, assim, simplesmente eu faço projetos, novos projetos. Eu tenho projetos que são de otimização, mas eu estou o tempo todo explorando novos territórios, explorando novos modelos de negócio, novos mercados. Então, eu acho que a adaptabilidade é essa orquestração entre, de novo, né, o que paga a conta, o que constrói o futuro. E é uma coisa que a gente não foi treinado. Instintivamente, a gente foi treinado para fazer muito bem aquilo que a gente sabe, para chegar numa sala e ter muita certeza. E isso conecta um pouco com o terceiro ponto, né? O líder hoje é um líder que tem que ter, como a gente falou, tem que ter audácia, tem que ter adaptabilidade, mas ele tem que ter também abertura, né? A gente foi treinado para ser líderes muito fechados, muito cheio de si, quem é o chefe define, a gente escuta muito pouco, eu tô cheio de certezas, né? E esse panorama de adaptabilidade com audácia significa que a gente está fazendo coisas que nunca foram feitas, de um tamanho que nunca foi feito. Se a gente não tiver o princípio da abertura, né, no sentido amplo, começa a ficar frágil, né? Começa a ficar uma ditadura, assim, de alguma forma. Então, isso conecta muito com esse princípio de ouvir, questionar, né? Conectar com as pessoas de forma mais transparente, mais aberta, né? É boa essa provocação. Então, o terceiro da abertura, ó, o que ele remete a pensar? O que era um bom líder? O que era um bom chefe? Um bom gestor? Chegava com uma bronca para ele, duas frases ele resolvia aquele problema. É quem sabia das coisas. É isso. É que já tinha experiência suficiente, ele já tinha vivido todas as opções de problema no passado. Então, e ele era rápido em tomar aquela decisão, certo? Pergunta pro chefe. Então, a gente pode não gostar de reconhecer, mas era muito o traço que mostrava um comportamento quase de liderança sobre isso. Tanto é que era inquestionável, né? Porque ele não poderia nem ouvir, ele não poderia dar tempo para ouvir os outros, porque senão demorava para decidir. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E talvez a abertura é ser mais open. Para mim, isso conversa direto com a história do aprendizado, né? Total. O líder que acha que sabe tudo não vai fazer nada diferente, cara. E se ele não fizer nada diferente, num contexto que provavelmente vai ter muita coisa diferente, a tendência dele é derrapar. Eu acho que como o mercado muda, as verdades absolutas que existiam, elas não cabem mais. Né? Eu posso ter uma verdade que ela funcionou até aqui. É temporal, né? Uma verdade temporal. É isso aí. Então, essa abertura é fundamental para que ele escute coisas de outras pessoas, ouça mais opiniões, tenha capacidade de fazer um apanhado desse monte de coisas que ele ouve, porque ele tem a abertura, e tome a decisão correta. Né? Ou junto com as pessoas toma a decisão correta. O mundo das verdades absolutas não existe mais. Né? E acho que essa abertura tem dois sentidos, né? Tem o sentido dentro de casa, então entre a gente é mais aberto e transparente. Tem a abertura de ser uma membrana permeável, né? A gente está aberto para capturar os sinais de mudança e tal, o tempo todo, né? Incorporando novas verdades de fora, né? E está aberto para descobrir. E, por outro lado, aberto para se plugar também, né? A gente vê cada vez mais a questão de estar aberto para fazer open innovation, se plugar a plataformas, ecossistemas, a startups. Então, a abertura também é um princípio amplo de negócio, no sentido de líder aberto, que ele sabe que ele não vai resolver tudo sozinho ali dentro. Então, dentro de casa, a gente tem que estar muito aberto para falar sobre as verdades, para tratar as coisas, para ter muitas dúvidas, né? E construir o caminho. Mas, por outro lado, também não é um circuito fechado. Ele tem que estar aberto para capturar o que está lá fora e se plugar com outros que vão fazer melhor do que a gente. Enfim, de alguma forma é um aberto em dois níveis. Né? Sabe o que compõe isso para mim? Por um lado, a gente acaba tangenciando aqui um pouco de humildade, certo? Total. Aquela expressão Shoshin, eu gosto muito. Em japonês, Shoshin é espírito de aprendiz, atitude de aprendiz, né? Então tem um lado que é isso, é reconhecer que eu não sei, é chegar em reunião pesada e dizer assim, cara, eu não sei, não tenho ideia do que é isso, e não fazer careta de quem sabe e tal. Por um lado é isso. Por outro lado, me lembrei agora do Isaacson. Isaacson é um autor que escreveu bibliografias famosíssimas. Ele escreveu do Einstein, escreveu do Da Vinci, Steve Jobs, do Jobs. Escreveu também agora do Udna, que é aquela cientista que patenteou um negócio chamado CRISPR, edição genética. Acho que foi a primeira que ele escreveu de mulheres. E ele fez uma reportagem, ele escreveu um livro
dizendo que está faltando ele escrever do Jeff Bezos, tá? Ele, numa capa de um livro, ele acabou dizendo isso. Mas ele disse que um traço comum a todas essas pessoas que ele escreveu biografia, que eram geniais, ele diz assim, não é que eram muito inteligentes, ele corta e diz assim, essencialmente tinha uma característica em todos eles, que era curiosidade. Sim. Que para mim toca muito na Total, abertura que total. você falou aí. Curiosidade, eu estou lendo um livro agora que chama De Onde as Boas Ideias Surgem. Acho que é exatamente isso. E ele fala um pouco de curiosidade, criatividade, ela vem de uma conexão de uma rede, de várias coisas que você capturando e instintivamente aquelas coisas aparecem, né, recombinadas. Então, criatividade e curiosidade estão muito ligadas, né? Quanto mais curioso eu sou, mais eu tenho repertório e mais isso nasce como criatividade. Então, estar aberto é um princípio de eu não sei tudo, eu não sei como vai ser, e eu estou o tempo todo investigando, sendo curioso e adicionando novas coisas como parte da minha rede. Né? E já que você está lendo o livro, eu me lembrei aquela história assim, olha como seria lindo você poder viver em Paris, no Iluminismo. Antes disso, em Florença, na Renascença. Imagina você batendo um papo com o Leonardo da Vinci, com Maquiavel. Então, imagina viver aquele ambiente. Imagina viver os cafés de Paris no Iluminismo. Não é isso, essa história. Imagina poder viver Vale do Silício nessa última década. Então que fica a dica aí, porque eu acho que é isso que a gente faz aqui na Startse, né? Venha conviver com a gente aí 2023, venha viver nesse ambiente, porque isso aqui é um ambiente de abertura e de aprendizado. Não, então, total. eu acho que sem dúvida, nesse traço de liderança, nós conseguimos ajudar e contribuir fortemente. Agora, e aí para conectar com o último ponto, né? Que é o último A, que é o A de assertividade. Sempre quando a gente pensa em abertura muito e a gente começa a fazer muitas dúvidas, muitas alternativas, a nossa cabeça leva a gente a pensar em bagunça, né? E a gente foi treinado para ter poucas boas escolhas e, puta, quando eu abro muito, dá muita opinião, tá todo mundo falando, tem muita opção, a gente se perde no meio dessa confusão de coisas que são disponíveis. A gente nunca foi tão livre, de alguma forma também nunca foi tão confuso. Então, a última competência está ligada à assertividade, que é a questão de fazer escolhas que sejam realmente efetivas, para você não ficar com um trilhão de coisas abertas, e também tomar escolhas difíceis, né? Porque a quantidade de alternativas hoje disponíveis é muito grande, então provavelmente a gente vai deixar 9 coisas para fazer uma, né? Vai deixar 9 coisas de lado para poder fazer uma. Então, a assertividade, eu acho que é uma das características que está mais sendo emergindo dentre os líderes efetivos, porque de alguma forma não adianta ser só aberto se você não for efetivo, né, em escolher. Sempre você vai criar mais bagunça. Então, o medo dos líderes às vezes é ficar muito fechado porque tem medo de gerenciar a confusão, né? Então, a abertura junto com a assertividade é a composição forte de um líder que está o tempo todo se questionando e abrindo, né, novas alternativas, mas está sendo muito hábil em tomar escolhas e seguir um caminho para ser assertivo e não desperdiçar tempo e recurso. Né? O Steve Jobs já dizia que ter foco é saber dizer não, né? E a assertividade passa por isso, né? Total. De olhar para esse monte de coisa e separar o que é sinal, o que é ruído, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que devo colocar energia, o que não devo, para ter essa assertividade no meio dessa confusão ou dessa pluralidade de opções, né? E não tem certo ou errado, tem um monte de opção, tem que escolher quais aquelas que fazem sentido. Que faz sentido com você, né? Que faz sentido e acelerar naquela direção. Mas é complexo esse negócio de ser assertivo, né, Cru? Eu acho que há 100 anos era mais fácil ser assertivo, né? O mundo mudava de um jeito mais lento, talvez as possibilidades eram menores, as escolhas eram mais simples. Hoje, você olha para o lado, tem 10 coisas para fazer dentro de um mesmo espacinho, né? Aí você viu a convergência dos As? Então nós estamos falando de audácia, adaptabilidade, nós estamos falando de abertura e estamos falando de assertividade. Falando assim, cara, escolhe, cara. O que é que eu ser? Ou eu vou ser audaz ou eu vou ser assertivo. Não dá para. Concorda que essa... É isso. Eu poderia dizer, não dá para ser. De fato é isso. Ser uma desses As é fácil. Ser os 4 é só para líder. É isso. É uma liderança aqui diferente. Na assertividade, mas eu acho que tem muito modelo mental, muita técnica e muita ferramenta para ser essas coisas que eventualmente elas parecem se contradizer juntos. Uma que eu aprendi no Vale do Silício lá e que acho que ajuda muito na assertividade é que se eu vou ser audaz, eu vou fazer... Porque o audaz anteriormente é o cara que fazia mais do mesmo, né? Agora a audácia permite que eu entenda mais outras opções, mas eu não consigo fazer tudo. Então como é que eu vou ser assertivo numa coisa que eu não sei? Para mim existe um recado chamado otimização prematura. Se pesquisar sobre otimização prematura, isso é uma expressão muito usada lá no Y Combinator, que é uma das incubadoras do Vale do Silício, que a gente tende a fazer otimização prematura.
Que a melhor analogia para mim é fazer reforma em casa. Que você já fez alguma reforma em casa, você já sabe que não deu muito certo o orçamento. É o famoso já que. Otimização prematura é o já que. Já que eu vou mudar aqui o chão, eu já vou fazer mais aquilo. Já que eu vou mudar aquilo, já vou mudar mais aquele outro. Então, isso é um jeito... Eu já quero fazer algo perfeito para um futuro que eu não tenho certeza se ele é. Então, otimização prematura é uma maldade que acontece dentro das organizações e que impede ela de fazer assertividade dentro da incerteza. Como que eu consigo ser assertivo na incerteza? Combatendo a otimização prematura. Total. Acho que tem um ponto até para a gente falar assim, a assertividade também está ligada a muita questão de uso de dados, métricas, né? Assim, os algoritmos. De alguma forma, hoje a gente tem muito dado, tem muita métrica. O fato é que muita gente se perde um monte de dashboards, né? Então, assim, você tem métrica, mas pode criar farol para tudo hoje, é diferente do que era no passado. Então, a assertividade também está ligada a escolher quais são as métricas-chave, né? O que é uma métrica fim, o que não é uma métrica de vaidade, o que a métrica realmente move o ponteiro do seu negócio, o que realmente você está querendo medir, sem se perder no meio da nuvem de dados e informações que a gente tem. De alguma forma, a assertividade também é escolher o que você vai acompanhar, como que você vai medir, que está ligado um pouco a essa questão de eficiência operacional, que sempre foi clássica, né, histórica. Como o Crow falou, fazer essas 4 coisas de uma vez só é que é difícil, né? É fácil ser audacioso quando você não tem que ter responsabilidade com a assertividade, né? Sim, total. Só vira sonhador, né? Isso aí. Agora, achei que foi muito legal, principalmente nesse começo de 2023, pautar esses 4 princípios, vamos chamar assim, da liderança infinita, né? Os 4 As da liderança infinita. A audácia, a adaptabilidade, a abertura, a assertividade. Eu acho que fica um compromisso nosso aqui de nos próximos episódios, ou em algum dos nossos programas, ou aqui na Starts, ou no Workshop Organizações Infinitas, desdobrar um pouco mais sobre isso. Sim, total. Como você acabou de falar aqui, assertividade tem a ver com métrica, com dados, com objetivos. Abertura tem a ver com alguns traços de comportamento, né? A adaptabilidade tem a ver com ambidestria, que a gente tanto fala. Então, tem mais coisas para a gente abrir nesse mundo, nesses 4 As, mas eu acho que é um bom começo para 2023 para se preparar como líder para tocar um negócio nesse mundo que vai continuar sendo confuso, ter essas 4 características, né? Vale destrinchar esses As aí, que eu acho que a gente vai montar palavras novas aí muito interessantes. Boa, legal. Acho que só para terminar, assim, e acho que isso é um ciclo, né? Como a gente gosta de pensar no ciclo, assim, quanto mais assertivo, quanto mais audaz eu sou, mais eu atraio pessoas e mais eu me forço a ser adaptável. Quanto mais adaptável eu sou e crio uma cultura de experimentação, mais eu preciso disso num ambiente que seja aberto, que seja transparente, que seja conectado, que as pessoas possam se sentir plugadas e fazendo parte. Mas para isso eu preciso ser muito assertivo para não me perder na nuvem de alternativas e tal. Quase um flywheel. E a assertividade, quando ela vai muito bem, ela funciona, ela justifica a audácia, né? Porque ela só justifica alguém audaz, por exemplo, Elon Musk. Só faz sentido o cara querer ir para Marte porque ele conseguiu subir o foguete. Puta, o cara foi audaz, mas, cara, ele tem que ser assertivo, escolher bem para provar que aquilo é um modelo mental que o comportamento leva a ele, né? Como eu gosto de pensar, assim, o futuro é uma profecia autorrealizável, né? E ela só é realizável a partir da assertividade das escolhas e efetividade dela. Se ela é verdade, ela roda de novo o giro e fala, cara, ser audaz é legal. Puta, pra ser audaz eu tenho que me adaptar. Pra isso eu preciso ter uma cultura aberta e tenho que ser assertivo. Tu tem que gerar as provas suficientes pra valer a pena. Senão, tem que sair da roda de hamster. Então, 2023, objetivo de todos aqui. Sair da roda de hamster da gestão e entrar para esse flywheel infinito de valor que é criar esse ciclo que retroalimenta. É isso aí. Porque você precisa criar prova embaixo, porque senão o audaz fica só no... Aí é legal sonhar. Todo mundo sonha, mas você não gira a roda. Então, acho que esses 4 princípios aí, comportamentos da liderança, são os que estão por trás, que são os que promovem, na verdade, que abrem espaço para os 20 códigos das organizações infinitas. Então, estratégias, plataformas, você só consegue fazer isso se você tiver esses 4 comportamentos assim para rodar isso aí. Muito bem, então olha só. Começamos esse ano 2023 falando dos 4 As da liderança infinita que você aprendeu aqui agora. De novo, audácia, adaptabilidade, abertura, assertividade. Vamos falar mais sobre isso ao longo desse ano. Vai ter um monte desse conteúdo nos nossos programas. E a gente se vê no próximo episódio, quarta-feira, às 17 horas. Siga aqui o nosso podcast. Não se esqueça de clicar aqui embaixo
e em se inscrever no Workshop Organizações Infinitas. Eu, Cristiano Grua, Piero Franceschi, um dia inteiro aqui na sede da Startse para falar sobre como transformar estes comportamentos de liderança numa organização infinita. E a gente se vê no próximo episódio. Certo, turma? É isso aí. Valeu. Valeu. Abraço.